Bom, meu nome é Matheus Almeida, eu sou aluno de Sistemas Térmicos pelo Instituto Federal, campus de Juiz de Fora. E aqui eu vou apresentar o meu trabalho final da disciplina. Bom, o meu tema escolhido foi inovação no controle de temperatura interno dos supercomputadores. Eu escolhi esse tema porque, com o avanço dos softwares, é exigido que os hardwares trabalhem em frequência cada vez mais altas. E isso faz com que. E esse processo de elevação da velocidade do processador é conhecido como overclock. Com isso, fica evidente que a CPU vai necessitar de um controle de temperatura elaborado, sendo necessário em algumas situações uma solução capaz de atingir temperaturas até negativas. Bom, eu vou citar esse exemplo aqui, que ele foi desenvolvido pela IBM no Instituto Federal Suíço de Tecnologia, que é o uso de água quente, o ACUSA Zurich. Bom, esse projeto tem como as principais vantagens a dissipação de calor através de água, que é pelo menos 4.000 vezes mais eficiente que o ar, garante um sistema estável e com um custo relativamente baixo. A água aquecida pode ser utilizada pela comunidade local, já vista que Suíça é um lugar frio e os ambientes lá precisam ser climatizados e aquecidos, e uma diminuição na emissão de CO2 de cerca de 30 toneladas por ano, que isso dá cerca de 50% do que o Instituto de Tecnologia produz de CO2. Bom, por que não utilizar água já resfriada? Porque isso requer muita energia elétrica e um dos intuitos do projeto é diminuir os gastos de energia e emissão de CO2. E a temperatura média da água nesse projeto ela já fica cerca de 60 a 70 graus Celsius, o que é interessante, ela não precisa diminuir disso, porque o nível de alerta máximo do computador é de cerca de 85 graus Celsius. Bom, vamos ao funcionamento, eu vou explicar de uma maneira bem simplificada como que ele funciona. O sistema de resfriamento é um circuito fechado, onde o refrigerante é constantemente aquecido pelas unidades de processamento do computador. A água quente é então resfriada por meio de um trocador de calor. O calor transferido é então utilizado diretamente no sistema de aquecimento do edifício, permitindo assim que cerca de 80% do calor produzido seja recapturado e reutilizado para a comunidade do Instituto, dessa forma diminuindo os gastos com energia elétrica para ligar os sistemas de aquecimento normais. Aqui está só um breve resumo do que eu falei, só para constar no material. Bom, agora eu vou falar um pouco desse projeto, que ele ainda está sendo difundido e está meio que numa fase de estudos para o seu lançamento no mercado ainda. Então eu não tenho muita informação para dar dele, porque justamente isso é uma coisa que envolve uma guerra e segredos industriais que é uma coisa muito disputada nesse mercado. Bom, Palmer Luckey, ele foi um cara que ele ficou muito conhecido pelo desenvolvimento de softwares e programas muito avançados. E de um tempo para cá, ele tem partido para o desenvolvimento de hardwares, sendo o seu projeto mais conhecido o primeiro óculos de realidade virtual em alta definição. Bom, esse projeto ele via o uso do propano. Quais são as principais vantagens do uso do propano para o controle de temperatura de um supercomputador? Bom, a sua temperatura de ebulição é em torno de menos 42 graus Celsius. Com isso, ele aumenta a margem de manobra para acelerar o computador, como já falado anteriormente, a aumentar o overclock dele, já que os limites de operação das placas processadoras atuais ficam na casa dos 100 graus Celsius, ou seja, ele vai trabalhar com uma temperatura abaixo de zero e com isso ele pode trabalhar numa velocidade muito alta que o computador vai funcionar com uma certa tranquilidade. O manuseio dele é mais fácil e mais seguro se comparado ao nitrogênio líquido, que é fonte de vários acidentes e queimaduras, principalmente de pessoas leigas que usam sistemas caseiros para resfriar os seus computadores e que causam grandes acidentes. E também o baixo consumo de energia, pois, como eu vou falar mais à frente, esse sistema será fechado e será possível uma reutilização do propano.
Bom, depois de resfriar o computador e estar em estado gasoso, ele será encaminhado para uma tubulação para ser comprimido novamente e na forma líquida, e assim ele vai circular pelo sistema novamente, proporcionando uma reutilização e com isso um menor gasto em energia e em custo desse projeto. E também uma outra coisa que o Palmer Luke tá tentando desenvolver é usar esse gás para gerar uma pequena turbina e com isso ele conseguir gerar a energia necessária consumida pelo computador. Se ele conseguir realizar isso, eu acho que será um grande avanço, porque ele já vai conseguir trabalhar um resfriamento para poder trabalhar com uma velocidade alta e, consequentemente, o próprio sistema de resfriamento e controle de temperatura vai movimentar o computador, vai gerar a energia necessária para uso do computador. Bom, essas foram as minhas referências e esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.